Só para tu já associar alguma coisa. A sintaxe, que vai fazer a correção, ela é posterior. Mas você tem que traduzir a palavra de acordo com o que está no dicionário. Por isso que, no nosso curso, você não precisa usar a Bíblia em português. Não precisa usar a Bíblia em português. Você tem que ser capaz de extrair direto do original, sem influência de equipe de A, B e C. Você e o texto. Você e o texto. Essa é a tarefa do exegeta. É tirar. Depois que tu traduzir, você vai comparar a sua tradução. Depois que você traduzir. Entendeu? Então você vai olhar uma palavra, vai pegar um dos primeiros significados que está lá e vai colocar. E vai se acostumar com elas, o texto. Tu pode decorar a parte do texto, escrever no caderno, tentar fazer tirar dela algo do texto para uma mensagem, né, para fortalecer o teu texto apologeticamente falando. Pega um texto forte ali, apologético, coloque e traduz de forma literal, depois vai traduzir sintaticamente com outros elementos que a gente vai indicar. Professor, então a ideia no início aí é vocabulário, né? Exatamente. Questão de vocabulário. Vocabulário, que está no dicionário. Quanto mais você decorar palavras aqui, melhor será quando você for ler o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento tem 140 mil palavras. 140 é muita coisa. É muita coisa. No entanto, tu te lembra aqui que eu coloquei uma única palavra que tem 5 formas de escrever? Mais 5 no plural. Essas 140 mil é porque elas são flexionadas no Novo Testamento. Então, uma palavra tem 10 formas. Aí vai 10, outra mais 10, outra mais 10, outra mais 10, outra mais 10. Aí vai dar 140 mil palavras. O William Douglas Chamberlain, se eu for ler, ele falou o seguinte: se nós conseguirmos decorar das classes gramaticais 3.000 palavras, nós conseguimos ler o Novo Testamento sem precisar de um léxico. Mas a gente tem que fazer agora. Decorar aí você passa anos fazendo isso, mas vai chegar um momento que você jamais não vai procurar logo de início um léxico. Você vai traduzir isso aqui tranquilamente. Porque tu está acostumado. No meu estudo de inglês, eu uso uma técnica, não sei se o senhor conhece o dicionário Anki. Anki, eu já vi falar do aplicativo. Um aplicativo desse aplicativo, isso. Que é de flashcard e tal. Então, assim, para aquisição de vocabulário do inglês, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, aquela primeira frase, ro, logos, gar, ro, tu, tauru, né? Eu pego e eu faço uma tradução literal. Eu coloco palavra embaixo de palavra, sabe? Na parte da frente do cartão, eu coloco o texto original e na parte de trás o texto traduzido em português, entendeu? Muito bom. Eu faço? Eu tento assimilar o que significa aquela palavra, entendeu? Aí, na hora que é isso, a tradução é isso, aí eu viro. Aí, se eu acertei, eu dou um ok lá, entendeu? Então, isso aí, todo dia, tipo assim, eu acho que se eu pegar ali um texto da Bíblia, fazendo uma página por dia nisso aí, eu acho que eu vou ter uma expansão de vocabulário bem grande. Sim, muito grande, muito bom. Não, mas é boa. O John Dobson, junto com o Dr. Lawrence Hegger, ele trabalha com cartão. Mas há muito tempo que essas gramáticas são mais de 10 anos atrás. E é nessa época que eu fiz isso, entendeu? Na parte da frente, eu pegava um vocabulário desse aqui e colocava a palavra e atrás da tradução. Eu tinha várias fichinhas. Eu andava com um grupo de fichas assim, eu ia para o trabalho só, aí eu olhava em grego, aí imaginava o que estava atrás, que eu tinha decorado. Tá, achei. Aí comecei a decorar vários vocábulos assim. Isso, Hoje eu não faço isso. Essa é a ideia. Hoje eu não faço mais isso. Né? Sim. Não é no cartão físico, é no aplicativo. Hoje é aplicativo. Melhor, que naquela época não tinha aplicativo nada. Hoje já tem um aplicativozinho, já tem um programazinho, tudo bacana, tudo legal para você. O legal do Anki, professor, é que ele tem uma técnica de repetição esparçada, né? Por exemplo, eu estudei determinadas palavras hoje, daí ele vai repetir daqui 2 dias. Aí amanhã eu já pego outras palavras, legal. E pego daqui 2 dias, ou seja, ele vai repetindo, né? Isso é legal, muito bom. Muito bom. Aí eu vou fazer isso, então já vou começar a fazer isso. Isso, já começa a fazer isso. Vai te ajudar muito no teu vocabulário. Vai ter coisa no Google WhatsApp, tu chega ali, tu traduz só de olhar. Tu traduz, tu já sabe o que o cara quer dizer ali. Então te ajuda muito na questão. Aí tá. Beleza. Então o texto ele é dominado a partir do vocabulário que você vai adquirir durante toda a sua vida de estudo. Estudar grego é por toda a vida. Não para de estudar grego. Tem muita coisa no grego que a gente tem que mostrar por partes. No entanto,
você vai ver muita tradução traduzindo de forma parafraseada. Você vai ver muitas traduções, por exemplo, não fazendo uma tradução assim, fazendo jus ao texto. Vai por causa dos irmãos, de pessoas que possam não entender um determinado vocabulário, eles vão mudando o sentido para traduzir só a ideia e dilui só aquela ideia. Aí o texto original ele vai se perdendo. Por isso que hoje tem Bíblia, por causa da dificuldade das pessoas entenderem a Bíblia, eles fizeram uma tradução mais parafraseada, para a pessoa ler e entender, estimular a leitura dela. No entanto, é por causa dessas pessoas. Tá? Mas quem quer conhecer as Escrituras tem que olhar como ela foi escrita no seu original. Como ela foi escrita no seu original. Senão fica muito difícil das pessoas entender o original só usando uma tradução. E você vai ver em várias palavras nesse sentido. Tá? Por exemplo, aqui, ó, só nessa palavra aqui, deixa eu ver se ela aparece. Aqui, ó, apolimeno. O que tu acha que é apolimeno? Não faço ideia. Não vem do verbo? A destruição? Isso, ó, só lembrar de apólime. Destruir, perecer e tal. Lembrar disso aí. Debate do Vailate lá, eu lembrei. Isso. Tá? Apolimenos. Aqui está na voz passiva. Men. Vai indicar a voz passiva, esse sintagma que eu escrevi aqui. Mas, quando se fala para uma pessoa, e vai ser traduzido como morrer. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Não aqui. Vamos colocar isso aqui como aniquilar mesmo. Aniquilar. No sentido de aniquilar. No sentido de aniquilar, isso aqui, não é o mesmo sentido de aniquilar uma pessoa. O sentido de aniquilar uma coisa não é o mesmo sentido de aniquilar uma pessoa. Por exemplo, aqui tem uma parede minha aqui, eu posso aniquilar essa parede, eu posso destruir essa parede. Reduzir ela só ao pó. Mas para um ser humano, eu não posso fazer da mesma forma. Como é que eu vou traduzir? Eu vou destruir ele e fazer pó. Então tem um outro sentido, o sentido de matá-lo. Aí eu destruí, aí eu aniquilei. Entendeu? Até aqui tudo bem. Se eu for colocar no sentido de matar apólimenos, ou apólime, vamos colocar assim, o que essa preposição está fazendo aqui? Ó? Apó. Aqui é uma preposição. Apó é uma preposição. Muitos substantivos e verbos, e até adjetivos, ele tem uma preposição dessa aqui. E a tradução, por causa das pessoas, ela não traduz exatamente como o texto quer dizer. Não traduz. É isso que é o problema que você já vai enfrentar dos tradutores. Se eu traduzir isso aqui, porque isso aqui fala para as pessoas, deixa eu ver aqui. Rologos, a palavra, gar, pois, conjunção, pois. Rótulo, isso aqui, esse rótulo vai saber? Deixa eu apagar isso aqui. O ró, que ele é um artigo. Aqui ele é um artigo. Artigo. Na classe gramatical ele é artigo. Agora a função sintática. É porque eu não coloquei a função sintática aqui, ó. Tu vai ter duas coisas. Classe gramatical e função sintática. Classe gramatical é fora da frase, tá? Classe gramatical. Artigo. Função sintática. Pronome relativo. Por quê? Porque ele vai retomar a expressão palavra. Pode ir. A palavra, pois. O, tu, estauro, o da cruz. Fica sem sentido o literal, o da cruz. No entanto, ele está aqui porque está retomando o sentido palavra. No grego, o que é um pronome? Ele substitui a palavra para ela não ser repetida aqui, mas ela se refere a ela. É a mesma coisa que tivesse a palavra, pois, a palavra da cruz. Mas não precisa repetir aqui o mesmo substantivo. É só trocar por um pronome, que vai dar o mesmo sentido, vai puxá-la. E puxa ela. E o grego é assim. A palavra que, aí eu uso um pronome para o português, pronome relativo, que, porque vai retomar a palavra,
da cruz. Tá? Uhum. Da cruz, beleza. Tois, dativo, aos, men, apolimenos, aos que estão perecendo. Voz passiva, perecendo. Perecendo aqui, eles estão morrendo. Perecer aqui é morrer. Mas, olha só que interessante, né? É um substantivo essa palavra aí, professor? Apolimeno? Não, aqui é um particípio verbal. Participa. Aqui, é uma ação, né? É um Que estão particípio morrendo. que tem duas funções. Adjetivo e verbo ao mesmo tempo aqui. Tem duas classes. Ela carrega essa classe aqui e carrega essa classe aqui ao mesmo tempo. Quem escolhe um particípio é porque quer traduzir as duas ideias ao mesmo tempo. Diferente do português. O português não faz isso, o grego faz. Tá? Ele poderia colocar duas palavras, mas não, ele vai substituir as duas por uma. Aí tá. No entanto, ainda a morfologia ela é importante para mim. E apó quer dizer o quê aqui? Apó quer dizer alguma coisa se esvaiu. Alguma coisa se afastou. Esse é o problema, até mesmo do dicionaristas. Colocar apó no verbo olme, que já quer dizer matar ou destruir. E apó? Aí a preposição apó, ela é espacial. Ela quer dizer afastado. E a pergunta é, o que se afasta? Isso aqui está se falando de ser humano. Por isso que nós acreditamos que os gregos já tinham uma ideia que a alma sai mesmo do corpo. Porque é uma ideia de afastamento, ele coloca o apó. Apó. É que nem aquele verbo chamado apotinesco. Apotinesco, que é um verbo. Apotinesco. Quer dizer o que é isso aqui, ó? Matar. Morrer. Eu morro. No entanto, e o apó aqui? Se o tinesco já quer dizer morrer, e o apó quer dizer alguma coisa que foi afastada aqui, ó. Afastada. Por isso que os gregos, eles atribuem que a questão morrer aqui, que é natural para quem fala grego, que é a alma dele sai. No grego é assim, a alma sai dele. Por isso que é apotinesco. Apólimi. Alguma coisa se afastou. Interessante, né? Isso aí. A morfologia, por isso que a tradução não vai fazer isso, porque o grego, ele te dá muitas possibilidades além de uma tradução. Quem lê o original sabe que exatamente isso aqui é alguma coisa se afastou. Não é só morrer, mas o que foi embora? Alguma coisa foi embora, alguma coisa saiu. Tem essa ideia na própria palavra ali, na né? própria apó. Por conta da preposição ali, né, que o senhor falou. Exatamente, ó. E aqui, ó. Preposição, quer dizer sair. Alguma coisa está saindo. Então, os autores escrevem muitas vezes com preposição para te dar uma ideia da preposição. A qual a tradução não vai nos ajudar. Só o original nos ajuda. Entendeu? Você consegue penetrar mais naquilo que está na mente do autor, né? A tradução, ela não permite isso, né? Você vai ter um entendimento superficial ali. Exatamente. Perfeito. Então, essa é a primeira questão que tu vai enfrentar, a questão de tradução. Ok? Questão de tradução, você vai enfrentar exatamente isso aqui. Exatamente. Na tradução,